Tem como eu descobrir minha missão? Tem como você descobrir sua missão. Peraí, deixa eu me concentrar. Posso trazer uma informação espiritual? Com certeza. Então, na verdade, Éder, todos nós aqui somos espíritos de terceira ordem, né? Somos muito imperfeitos. E às vezes a gente quer se cobrar uma perfeição, e essa perfeição não existe ainda. E às vezes a pessoa vai entrar em parafuso com esse excesso de autocobrança, se martirizando, não é? Mas calma, mesmo você, espírito de terceira ordem, atrasado, cheio de defeitos, cheio de vícios, você tem missão, só precisa descobrir essa missão. E quando você diz assim, né, do espírito de terceira ordem, você se refere àquela escala espírita que o Allan Kardec tem graus? Como que seria isso? Porque na verdade, no mundo de provas e expiações, né, aqui ainda tem a prevalência do mal, aqui a gente ainda sofre muito com as misérias, com os crimes, com as dores. E, na verdade, somos nós os causadores dessas dores, né? Então, a gente traz uma série de imperfeições. Na escala espírita, ainda somos ali na terceira ordem. Ainda temos vícios, mais virtudes, mais tendências, não é? Mais inclinações. Então, esses somos nós. Porém, a gente vê que quando a gente encontra a luz de Jesus, quando a gente encontra a doutrina dos espíritos, ou a religião que você preferir, muitas vezes você espera uma transformação imediata, uma ascensão espiritual imediata, e quando você percebe que essa ascensão não vem, você se frustra, você desanima, né? Então, eu gosto sempre de relativizar. Somos espíritos de terceira ordem. Temos vícios, mais virtudes, mais inclinações, porém, podemos ser luz sempre que quisermos. Perfeito, porque às vezes a gente cai no equívoco de achar assim, quem sou eu para essa tarefa, né? Fala assim, pô, eu posso fazer algo, mas quando eu tiver melhor, lá na frente. Olha, Éder, que maravilha. Éder, eu psicografei uma música lá em 2009, 2010, que ela falava sobre isso. Se não é perfeito, pelo menos se esforce para ser. Mas tem um trechinho que eu estou tentando puxar aqui na cabeça, que é justamente essa coisa de dar desculpa esperando o momento de realizar a tarefa, de realizar a missão. Então, normal que você aí que está assistindo a gente, normal que você não se sinta apto, que você não se sinta preparado. Éder, se eu fosse esperar me sentir preparado, eu jamais estaria aqui na frente desse microfone, porque parece que a gente nunca está pronto. Né? Somos dois. Porém, quem foi que disse? Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Isso. Então, quando aparecer uma tarefa na sua frente, quando aparecer uma missão na sua frente, para cuidar de alguém, para cuidar de algo, para desenvolver algo, se chegou, acredita, a gente tem muita pouca fé em nós mesmos. A questão da autoestima, a gente vai se colocando tão para baixo, por mais que sejamos pequenos, grãos de areia desse universo, não se coloque para baixo desse jeito, não. Você é capaz de realizar coisas que você nem imagina. Jesus falou que um dia seremos capazes de fazer o que ele faz e muito mais. Então, confie em você. Muitas vezes vai aparecer aquela tarefa, você vai falar, não, essa missão não é minha, não é para mim, eu não consigo. Tanto reafirmar isso, você acaba não conseguindo, né? Mas agarre essas oportunidades, porque se Papai do Céu te oportunizou estar nessa posição, é para fazer, é para meter a mão na massa, né? Você acha que às vezes a gente também quer ser missionário, quer ter tarefas só as grandiosas? Poxa, Éder, você falou tudo. A gente tem essa sensação de que o missionário é o camarada que vai abrir uma instituição para 500 crianças, é alguém que vai fazer uma obra assim de reconhecimento internacional. A gente acha que missão é isso, é coisa grandiosa. Mas, Éder, vamos falar das pequenas missões? Vamos pensar aqui, me ajuda aqui, vamos pensar num exemplo de pequena missão, Éder. No dia a dia, você pode sair na rua e com pouco recurso executar uma pequena missão? Com certeza. Consegue pensar num exemplo? Eu pensei, na primeira que eu pensei, já nem precisar sair da rua, né? Eu pensei só numa prece, né? Já sem nem sair da rua. Quando a gente sai na rua, eu confesso que hoje a gente tem visto tanto dramas, assim, de pessoas em situação de rua, e nos últimos anos da pandemia para cá, por mais que apareçam números ou nem precisa aparecer, acho que todos nós constatamos que o aumento dessa
da população, né, em situação de rua. Então, quando a gente pensa em fazer o bem, uma caridade, no primeiro momento vem esse de ajudar um irmão em situação de rua ali, né, uma caridade material, talvez, ali, né, um pequeno gesto ali com alguém na rua. Éder, pode contar a história de espírito? Sim, a gente gosta muito. Então eu vou contar. Fazer sacrifício, hein? Nem queria, né? Certa feita, essa palavra certa feita é só espírita que fala, tá? Tá certo. Certa feita. No Centro Espírita Seguidores de Jesus, durante o momento do passe, a médium vidente falou pro companheiro, olha, tem um senhor ali que está se apresentando, deu todas as características dele, física, ele veio só para agradecer. Ele disse que deve muito a vocês, falando para os trabalhadores da casa, deve muito a vocês, ele tem um amor, um carinho, uma gratidão muito grande por vocês. Mas não sei quem é e tal. E aí o espírito se apresentou dando nome para ela. Adão. E aí o companheiro da casa falou, seu Adão de Queimados, que é uma cidade que temos lá na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, é o seu Adão de Queimados. As características físicas batem, o nome é esse, é o seu Adão. Mas que gratidão é essa? Então ele mandou agradecer, porque por 3 vezes ele recebeu cestas básicas aqui dos Seguidores de Jesus e ajudou muito na vidinha dele. Então ele veio aqui só para agradecer. E aí o coordenador do trabalho social falou, olha, eu lembro desse seu Adão. Ele não era cadastrado no trabalho social, ele recebeu cesta aqui pouquíssimas vezes, mas parecia uma coisa tão simples, uma missão tão pequena. Tava ali, tinham já as famílias pré-cadastradas, sobrou alguma coisinha, deu para ele. O cara, depois de morto, porque os mortos não morrem, né? Mas depois de morto, ele retorna, ele tem o trabalho de retornar à Terra para ir lá agradecer, porque ele tinha amor e gratidão pelo que as pessoas fizeram para ele. Nem lembrava dele. As pessoas não lembravam. Foi algo simples, singelo, não foi nada grandioso. Talvez umas cestas básicas assim, pequenas, poucas vezes. Para esse irmão teve um efeito enorme. Perfeito. E te falo mais, Éder. Você é um camarada humilde, você não vai ficar contando vantagem. Mas, para quem conhece o Éder, sabe que isso aqui tem um coração bonito. Éder, alguém que você consolou, alguém que você deu um pãozinho com mortadela, alguém que você deu um abraço, alguém que você jogou um ping-pong, você pode ter feito uma missão grandiosa num pequeno ato. Perfeito. Sim. Por mais que às vezes a pessoa não tenha o tempo de te agradecer com palavras, mas com atos, ou até depois, enfim, um dia você vai entender que essas pequenas missões, essas pequenas ações do dia a dia, se me permite, eu vou usar uma analogia. É você jogar uma pedrinha no meio de um lago e ela formar aquela onda reverberando, sabe? É uma pedrinha pequena, mas que pode ser importante para alguém. E muitas pessoas que passaram na nossa vida, infelizmente, a gente não reconheceu o seu auxílio e a sua grandeza na época, né? Então, nós próprios nos fomos beneficiados por auxílio de muitos, e aí a vida passou, e hoje a gente olha para trás e fala, olha, aquela professora, aquele amigo, a casa espírita, um pai, uma mãe, e talvez na época a gente não teve a total dimensão daquele momento, né? Então, nós somos ingratos, muitas vezes, né? Somos ingratos. E realmente, depois de muito tempo, a gente vai reconhecer. Geralmente as pessoas dão valor depois que perdem, e aí olham para trás e falam, nossa, como foi importante. Às vezes um episódio complicado, uma postura mais dura, você olha para trás e fala, foi importante para mim. Né? Você que já perdeu seu papai, sua mamãe, você olha para trás e lembra que às vezes aquele puxão de orelha, aquele, entre aspas, aquela medida, aquele castigo, enfim, possa ter te ajudado a ser quem você é hoje, né? Então, são pequenas missões, são pequenos atos. E olha, uma dica, hein? Você que está assistindo a gente, tem uma pessoa que vai ficar muito feliz com a sua ligação, com a sua mensagem. Faz essa ligação, manda essa mensagem. Pensa agora na sua cabecinha aí. Quem será
que se recebeu uma mensagem minha de um oi, de um bom dia, perguntando como tá, desejando algo de bom, ou só perguntando como você está. De repente, para você é só uma mensagem. Para essa pessoa, ela pode estar ganhando o dia, ganhando a semana, ganhando a vida, né? Então, são pequenos atos que podem ser grandes missões. Tiago, quando você me fez pensar num ato pequeno na rua, no dia a dia, me veio na cabeça uma pessoa em situação de rua, né? Aí eu lembrei agora de um vídeo que eu vi você falando, não sei se você vai lembrar, porque faz tempo, de você contando uma experiência sua numa tarefa que você participava de auxílio para um rapaz em situação de rua. Tá lembrando ou não? Que eu gostaria que você contasse, que aí ele tava sem a blusa e você tava... Ah, tá. Eu não sei onde eu contei isso. Mas já sei o que você está falando. No trabalho com os nossos irmãos em situação de rua, sim, lembrei. Eu fui testado por um rapaz. Cara, eu fiquei curioso agora onde eu falei isso. Depois você me conta. Eu estava no trabalho e de repente o irmão falou assim: temos o alimento, fizemos a oração. E aí ele fala: o alimento que vocês deram aí, né, deu para um monte de gente, tá sobrando. A oração. Agora, quero ver você dar esse casaco bacana que tá aí contigo. Eu lembro disso. E, enfim, realmente. E olha que interessante. Eu tenho um impulso, lógico, me sentir desafiado, sabe? Talvez não uma caridade pura do tipo, meu irmão, como eu amo, toma meu casaco. Talvez eu não estivesse nesse nível evolutivo, mas ele testou meu desapego. Eu fui colocado à prova. Eu falei assim: meu irmão, sem problemas, toma. E aí ele fala: não, eu tô brincando, eu tenho casaco aqui. Eu só quis saber se você era capaz de abrir mão de um casaco. Aí eu falei assim: caramba, isso. Olha, Éder, você foi longe, Éder. Eu faço minhas pesquisas também, viu? Rapaz, Stalker. Esse episódio deve ter mais de 20 anos, cara. Não. Uns 15 anos esse episódio. Sim, testou ali, mas você vê, são pequenos atos. E olha, Éder, vocês que já tiveram oportunidade, não só com irmãos em situação de rua, mas enfim, de fazer uma caridade material, seja dar um agasalho, dar um alimento, enfim. O mais importante nessa entrega não é o material. Você está com a tua vida resolvida, você tem seu dinheirinho, você tem seu salário, de repente atualmente você está empregado, você tem um conforto, você só está dando o que está te sobrando. Isso não vai te fazer falta, você está dando só o que está sobrando. Agora, o mais importante às vezes você não está entregando. Às vezes começa a virar uma caridade mecânica. Toma o alimento, toma a sopa, toma a cesta básica, toma a blusa, toma... Mas está faltando o amor. Tá faltando a atenção, tá faltando o olhar, o sorriso, o carinho, né? Isso é o mais valioso. Perfeito. É uma pequena tarefa, mas uma grande missão. Tem alguns espíritas que se extraviam na missão, né? Nem todos conseguem iniciar uma missão, uma tarefa e ir corretinho até o final, né? Como reconhecer o verdadeiro espírita ou o verdadeiro cristão? Rapaz... O verdadeiro espírita, no Evangelho a gente aprende que é aquele que luta para domar suas más tendências. Ele se esforça para ser melhor. E luta. Não quer dizer que você é perfeito. O bom cristão é o perfeito. Não. É mais fácil ser enganador. Porque quem vende essa imagem de perfeição geralmente está mentindo para alguém, né? Está vestindo um personagem. Então, o espírita ele não é santo. O espírita não é um anjo do Senhor, não é. O espírita é alguém que nem eu e você, com defeitos e com limitações, mas que a gente está lutando. O Tiago de hoje já não faz as bobagens que fazia ontem, mas ainda faz bobagem que já não vai fazer amanhã. Ou seja, a gente vai melhorando. Amanhã seremos melhores que hoje e assim por diante, mas é devagarzinho. Se esforçar para vencer a má tendência. Eu lembro do exemplo que o Chico Xavier deu. O Chico diz o seguinte: a tentação é aquele cachorro que corre para pegar a gente e que a gente corre devagarzinho para ele poder pegar.
Querendo ser pego. Doidinho pra ser pego. Ah, eu fugi, fui pego, meu Deus, né? Então, e aí, a gente tá querendo mudar? Tem uma hora que a vida impõe escolhas. A gente está crescendo, a gente vai deixando de ser criança espiritual. Geralmente a gente gosta de dar desculpa para tudo, tá? Você que está aí no chat, pensa comigo, dê seu depoimento, seu testemunho. Mas enquanto você não está aqui no chat, Emerson, você acha que alguma vez na sua vida chegou uma hora que você teve que escolher, Emerson? Não teve como fugir mais? Teve que tomar jeito na vida? Ah, agora eu vou ter que estudar. Ih, não, então agora eu vou ter que trabalhar. Não é isso? Tem uma hora que a vida nos impõe escolhas, decisões. Eu espero que você escolha mudar, melhorar agora, conscientemente, porque acha que tem que ser alguém melhor. Porque às vezes essa escolha chega através da dor. Não estou ameaçando ninguém, nem Deus está ameaçando ninguém, mas é uma questão natural, né? Vamos lá, vou dar um exemplo. A gente tem que ter cuidado para não procrastinar a nossa evolução espiritual. Excelente. Um exemplo. Eu tenho que tomar o remédio. Eu posso levantar agora e tomar meu remédio. Eu posso ficar com preguiça e tomar depois. Eu posso deixar para tomar amanhã. Eu posso não tomar e chega uma hora, deu ruim. Aí eu corro para tomar, através da dor. Né? Você que gosta de dormir... Éder, tu não me engana não. Você que gosta de dormir sem tomar banho, Éder. Você era aquele moleque que brincava aqui na rua, Éder. Você brincava aqui nessa rua? Brincava. Aí o apelido é assim, dorme sujo, acorda limpo. Pé preto. Isso, você ficava com o pé ficava preto? tudo na cama, né? Ficava na cama? Então você fala assim, Éder, vai tomar banho. Já vou, mãe. Éder, vai tomar banho. Tá bom, pai, não é isso? Aí tem uma hora que fala, Éder, ou você vai agora ou você vai ficar de castigo. Não é assim? Então, aí você escolhia e tomava seu banho. É isso, a vida ela nos convida devagar, sutilmente. Ó, a vida vai te paquerando. Vamos lá fazer isso? E aí, vamos fazer isso? Que tal fazer isso? Bom, chega uma hora que a vida te impõe escolhas. E eu queria que a gente pensasse nessa escolha, sabe? Tem um monte de coisa que eu, Thiago, tenho vontade de fazer, mas não devo fazer. Tem um monte de coisa que eu tenho vontade de praticar, mas não posso praticar. E aí a gente tem que ter essa força, sei lá, tira essa força do seu íntimo, pede a Deus, pede o anjo da guarda, que você não tá sozinho nunca, pede seus amigos espirituais, ora porque Deus está te vendo. E aí você vai conseguir ter força para tomar essa decisão de mudar, de escolher, né? Não é fácil não, ficar aqui posando de hipócrita não, é difícil, mas é uma escolha. Tem alguém que não tem a missão? Então, todos temos missão. Todos temos missão. Ninguém tá aqui a passeio. Todo mundo na vida vai ter um propósito. De repente você está assistindo a gente e vai falar, minha vida está vazia, está sem propósito, não sei o que fazer agora. E de repente você está perdido. Mas você ainda não teve olhos de ver, ouvidos de ouvir, coração de sentir e descobrir o verdadeiro propósito da sua vida, o verdadeiro sentido. Uma coisa eu te garanto, você não está aí à toa. Éder, tem um exemplo que eu conto lá no nosso show de stand-up comedy, na turnê 2024. Eu não vou entregar piada, não vou contar o texto, mas eu vou explicar um pouquinho a história. Éder, você gosta de fila de banco? Não. Tem alguns bancos no Brasil que tem uma fila um pouco maior que os demais. Você reconhece isso? Sim, sim. Não vou citar o nome, pode dar processo. É nesse que eu tenho a conta. Então, é nesse. E aí, você gosta de ficar 3 horas numa fila? Já ficou? Já. Já ficou. Éder, se você tá nessa fila, tem um propósito. Qual é o propósito? Não sei, vamos descobrir? Pode ser adquirir paciência, pode ser adquirir humildade, pode ser adquirir autocontrole, pode ser estar na fila, no lugar certo, na hora certa, para levar uma palavra de consolo para quem está precisando. Podem ser 1000 possibilidades. Eu fui encarar a fila da Caixa Econômica Federal. Pode contar a história de espírito? Eu estou sempre perguntando isso. Vai ser a nossa marca registrada. Com certeza. Pode contar? Pode, é o bordão, né? Vida pessoal. Vamos lá. Era o ano de 2005. Menino Tiago, noivo, vamos casar e vamos comprar nossa casinha
na Caixa Econômica Federal. Um abraço, pessoal da Caixa, hein? Que me possibilitou o financiamento da minha primeira residência. Minha casinhazinha popular, apertadinha, gostosinha, amava minha casinha. Minha casinha era gostosa, tava 10 horas da noite, se encostava na parede, tava fervendo ainda. A minha cama tinha aquecedor. Calor de Nova Iguaçu. Pois bem, eu cheguei na agência da Caixa Econômica Federal às 10 horas da manhã. E eu fui sair da agência da Caixa Federal quase 5 da tarde. Já tinha fechado para cliente, né? Já tinha passado o horário bancário. Eu fiquei o dia inteiro naquela agência. Emerson, eu tô à toa naquela agência, Emerson? Você acha que eu tô à toa? Não tô. Senti que eu trouxe o Emerson para a conversa, né? Sim, sim. Qualquer hora a gente vai ter que botar o microfone lá para ele. O que acontece, Emerson? Escuta. Você gosta de história de espírito, Emerson? Eu já tô cansado. Eu não estava com vontade de cantar uma bela canção e agradecer a Deus a oportunidade do imóvel. Não estava. Estava irritado. E aí a moça do banco falou assim: você é espírita? Eu, com toda a convicção, todo orgulho que eu tenho de ser espírita, respondi, né? Por quê? E o medo? Eu falei, vai que essa mulher veta meu crédito. Espírita não, filho do demônio, não vou vender a casa para ele. Sei lá, né? Medo daquela intolerânciazinha religiosa, aquele preconceito. E falei, mas por que você está perguntando se eu sou espírita? Assim, do nada. Ela falou, não, eu não sei te dizer por que eu estou te perguntando. Não sei se você tem cara de espírita, jeito de espírita. Eu falei, será que ela me achou tão desanimado assim, gente? E aí, ela falou, não, alguma coisa me impulsionou a te perguntar se você é espírita. Eu falei, tá bom, eu sou espírita. Aí, Emerson, ela pega um papel e um lápis. O que ela começou a fazer, Emerson? Não foi psicografar. Ela pegou um papel e um lápis e falou o seguinte, Tiago, eu vou anotar o endereço no centro espírita que tem no bairro onde você vai se mudar. Vou te dar aqui o contato do presidente do centro, que é meu cunhado. Toma aqui e vai lá. Do nada. Emerson, eu fiquei o dia inteiro nesse banco, uma pessoa do nada perguntar se eu sou espírita, porque queria me dar o endereço no centro espírita. Moral da história, eu fiquei 15 anos nesse centro espírita, como evangelizador, como trabalhador, destinei toda a renda dos nossos CDs e também dos livros para o Centro Espírita Seguidores de Jesus. Foi uma casa que me acolheu, que me ajudou a ser menos ruim do que eu era, né? Eu fui melhorando um pouquinho. Foi a casa que me deu a oportunidade de conhecer mais o Espiritismo. Ou seja, coincidência não existe, cara. Eu tava ali, essa pessoa impulsionada pelo amigo espiritual, pelo meu anjo da guarda, sei lá por quem, tava ali para me dar um endereço do nada de um centro espírita. Então, quando o pessoal fala assim, né, Deus ajuda os homens através dos homens, né? A gente tem que estar atento para isso, porque às vezes alguém dá uma palavra, um conselho, e a gente não dá crédito, né, para aquilo, e no teu caso, era um caminho que você tinha que, de certa forma, seguir, né? Complete. Deus escreve certo por linhas certas. Ah, garoto, espera aqui. Caramba. A gente que não sabe para onde tá indo a linha, mas a linha tá certa. A gente que entorta, né? Fantástico. Nessa questão do resgate familiar, que a gente tem como uma missão, uma tarefa, e a gente já ouviu dizer assim, ó, cuidado, que se você não resgatar nessa, vai ter que vir na outra. Isso acontece, pode ser que eu não leve, que eu não tenha êxito nesse meu convívio familiar e eu venha, e esse modo de vir é como se fosse quase um castigo, que a pessoa fala, ó, vai ter que vir de novo, hein? Então, como que é essa questão? Pode ser que tem débitos que a gente parcele para outras encarnações? A gente não vai resolver tudo. Você não pira, hein? Não pira. Você não vai resolver tudo nessa encarnação. Mas também não é porque eu te falei isso que você vai se acomodar. Na verdade, não é castigo, não. Quando você não resolve nessa e, cuidado, vai ter que voltar de novo e resolver na outra, é porque você não ultrapassou essa etapa. Você não completou a fase do videogame. Então você vai ter que passar lá até você aprender. E às vezes a gente tenta fugir dos obstáculos. Bom, eu tenho essa tarefa aqui, eu tenho que aprender a perdoar isso aqui, eu tenho que aprender a elaborar essa questão. E aí você desvia de rota, você só desvia, né? Você só desvia.
Você só vai aprender quando você, de fato, assimilar, quando você ultrapassar essa barreira. Não é no sentido de castigo, olha... tem até uma piada, uma brincadeira, um meme que o pessoal diz, né? É melhor amar nessa para não ter que voltar de novo na outra. Eu prefiro, né, já resolver nessa. Porque, de fato, se um dia todos nós seremos como Cristo, todos nós alcançaremos essa plenitude espiritual, a gente vai ter que aprender a ser paciente, amoroso. A gente vai ter que ter mais facilidade para perdoar. Então, a gente vai voltar até aprender, não tem jeito. E tem alguma forma da gente ser caridoso sem custo? É de graça. Atenção, promoção 0800 é de graça ser caridoso com amor, com carinho, emprestando o ombro, dando um abraço, dando atenção, às vezes só escuta. Às vezes a pessoa só precisa desabafar. Só escuta. Às vezes a pessoa tem um mau hálito danado. Prende a respiração. Já é uma caridade. Prender a respiração é caridade. E se prender até o desencarne? Não é suicídio nesse caso. Não. Você vai, respira, solta pela boca, enfim. Mas, na verdade, existem caridades de fato muito importantes, Éder, e que a gente precisa ir exercitando. São pequenas missões do dia a dia. Pequenas missões do dia a dia. Visitar aquele irmão que você sabe que precisa de uma visita. Às vezes algo tão corriqueiro para você pode ser de uma importância enorme. Eu já vi pessoas em desequilíbrio emocional desmancharem de choro porque receberam um abraço que estavam precisando. Para você foi só um abraço. Para aquela pessoa foi tudo, né? É de graça. Principalmente os irmãos em situação de rua, né? Porque muitas às vezes dá o alimento, mas às vezes não tem nenhum contato físico. E às vezes você vê que numa situação dessa, quando você dá um pouco mais de atenção, chega perto sem mostrar nenhum nojo, nenhuma repulsa, porque muitas vezes eles estão com um mau odor ali, né? Não estão nas condições assim que muitos se afastam. E às vezes quando você dá um pouco de atenção, chega um pouco perto, você vê a carência deles querer a todo momento ter esse contato que, muitas vezes não tem há anos, de um contato físico, de um abraço, de um carinho. E a gente sentiu isso muito na pandemia, né? Muitas pessoas na pandemia falaram, pô, que vontade de abraçar e não posso. E eles, é a realidade deles até hoje, em muitos do caso, né? Então, peraí. Atenção. Como desenvolver a evidência? Quer desenvolver a evidência? Sim. Quer passar a ver? Quer passar a enxergar? Atenção. Foca aqui. Vamos pensar agora como desenvolver essa evidência. Posso fazer essa revelação? Pode. Posso. Se você passar a enxergar pessoas que não têm visibilidade, irmãos em situação de rua, irmãos em cargos de trabalho braçal, irmãos em serviços mais humildes, em salários menores, geralmente são pessoas invisíveis na sociedade. As pessoas passam por elas na calçada, no shopping, nos corredores e não dão um bom dia. A gente está ficando cego. A gente precisa passar a enxergar. É quase um X-Men, é quase um superpoder. Ter olhos de ver esses irmãos. E quando eles se sentem vistos, eles se sentem dignos, eles se sentem amados. Um olhar, um sorriso, até sorrir com o olho, é importante para que esses irmãos se sintam melhores. Porque a sociedade, às vezes, tão cruel, leva eles a crer que são piores que os outros, que estão abaixo dos outros. E a gente sabe, Éder, que na realidade espiritual, muitas vezes você passa pro lado de lá, o bonitão que estava aqui cheio de pose, está muito atrasado com relação a esses irmãos de vida mais simples. Tem um relato em alguma obra do Kardec, que eu lembro, de um rapaz que ele recolhia doações, pedia esmola, no centro da cidade, mas ele ia para uma região mais afastada e lá ele cuidava de crianças com essas esmolas. E aí esse espírito depois vai lá, fala com Kardec e tal e descreve a sua situação no plano espiritual, né? E era uma situação boa, de luz, né? E acho que para a sociedade ele com certeza era tido como alguém ali desprezível, né? Então a elevação dele interior, com aquele dinheiro que ele pegava, não era para ele, ele ia cuidar de outros que já estavam também à margem da sociedade, era
uma conduta moral muito mais elevada do que a grande maioria nossa, né? Você lembra o oposto, aquele caso da rainha de França, uma rainha de França, né? Esse caso coletado por Kardec, se eu não me engano, primeiro na Revista Espírita, depois no Evangelho, ou no Céu e Inferno também. Sim. Que a rainha de França vai contar que a situação dela é uma situação que não é legal. Ela era rainha aqui, tava com a bola toda e lá tava enrolada. A situação dela, o bicho tava pegando. Então, são pequenas missões. Esse carinho, esse amor que é gratuito, só precisa querer, né? Tem como eu descobrir minha missão? Tem como você descobrir sua missão. Peraí, deixa eu me concentrar. Posso trazer uma informação espiritual? Com certeza. Essa informação espiritual, na verdade, Jesus já trouxe. Há 2000 anos atrás, eu só vou repetir aqui. A missão sua que está assistindo a gente, a missão minha, a missão do Éder, a missão do Emerson, a missão de todos nós aqui. A nossa missão é aprender a amar. A nossa missão é amar. Na família que você foi colocado, no trabalho que você desenvolve, na sua profissão, atender na prática da sua atividade, da sua profissão com amor, né? Ser um vizinho generoso, com amor, ser um parente, um familiar, paciente, caridoso. A missão é amar. Mas ama quem vota diferente de você na política, ama quem pensa diferente de você, ama quem tem um gosto musical diferente do seu, ama quem tem uma religião diferente da sua. Então, a nossa missão é amar. Se você cumprir a missão do amor, aí você está evoluindo e quem sabe até reencarne numa condição melhor na próxima. Só depende de você. Excelente, que é o que Jesus fala, né? Amar quem te ama, isso os fariseus já fazem, né? Nosso desafio agora é aumentar o grau, o salto, né? E para continuar na escala evolutiva. Pode dar uma repercussão aqui no canal, nos comentários? Ame um corintiano. Ame um corintiano. Não, pegou pesado. Não? Então... Tô brincando. Corinthians, te amo, hein? Eu tô aqui em São Paulo, inclusive. Não, é que eu sou palmeirense. Então, ame o Abel Ferreira, maravilhoso, ame ele. Então é isso. Pessoal, a gente amar quem pensa diferente, amar as pessoas com as suas diferenças, né? Amar o pacote completo. Essa é a nossa missão, se a gente quiser evoluir de verdade.